Bem-vindo, Verde, mais uma vez aqui no nosso AgoraLink, 6 de novembro de 2024, e o Trump é o novo presidente dos Estados Unidos da América, de novo. Ele foi o 45º e é o 47º presidente dos Estados Unidos da América. Como é que estava a tua expectativa em relação a isso? Eu achava que ele fosse ganhar mesmo, ou você torcia pela Câmara, ou esperava que a Câmara desse uma reviravolta? Qual era a tua sensação em relação às possibilidades dessas eleições terminarem nas urnas? Eu gosto muito de ler os jornais americanos, né? Tive lá recentemente, fui até correspondente por um dia. Correspondente aqui da rádio, durante o furacão, né? O Milton. O Milton passou como Miltinho, né? Mas graças a Deus, né? Ainda bem. E eu gosto muito de passar os olhos nos jornais americanos, né? Os jornais de Nova York são muito pró-democratas. Os jornais da Costa Leste, da turma ali da Califórnia, terra do Zorro, né? E do Sargento Garcia, a turma ali também é bem democrata. Bem democrata, Agora, no central do país, naquele cinturão do algodão, né? O centro agrícola do país, de cidades muito importantes, inclusive, os republicanos dominam. Só que dessa vez a Câmara perdeu em estados que ela achava que estava ganho. Por exemplo, Carolina do Norte. Perdeu feio. E se a gente olhar o mapa da vitória do Trump, ainda tem alguma apuração a ser feita ainda, mas já perdeu, né? A Câmara já perdeu. Realmente está muito mais vermelho que azul, né? A cor dos republicanos. Então, do ponto de vista desta eleição, uma das coisas que a gente confiava muito era nas pesquisas, né? Ganhou, não ganhou, tá para ganhar, não tá para ganhar. Realmente ninguém podia afirmar absolutamente nada nas pesquisas, exatamente porque o modo de votar americano é diferente. Tem muita gente que vota pelo correio, a confiança tremenda na instituição Correio Americano, né? E vota pelos correios, não dá para a gente saber, não dá. E foi uma vitória, assim, se você olhar... Eu acho que foi acachapante. Foi acachapante, 295 delegados contra 226, né? Uma surra no Senado, tá? Outra na Câmara. E na Câmara, que não era esperado, tá? É uma novidade total. Então, o que acontece é o seguinte: o eleitorado americano entregou aos republicanos uma carta branca, né? Total para isso. Uma carta branca foi passada para eles: ó, administrem o país porque não deu certo. Exatamente. A sensação que a gente teve é essa, porque quando você ganha a presidência, mas não ganha no popular, como foi o caso do Biden, por exemplo, né? E fica dividido com Senado republicano e Câmara democrata, você sabe que você ganhou, mas vai ter que compor para tocar o barco, porque tu não está livre, não está sozinho no barco, vai ter que remar junto com alguém que vai começar a te espetar, jogar o remo no chão, vai atrapalhar você um pouquinho. Essa eleição do Trump, me parece que vai para além do Trump. Essa eleição, esse resultado é maior que ele. Porque além deles ter sido eleito como presidente, a população americana disse o seguinte: não queremos mais vocês no controle do país. E entregou tudo para os republicanos. Entregou a presidência, tanto pelos delegados quanto pelo voto popular, entregou o Senado e a Câmara dos Representantes. Exatamente. E já existe uma maioria no judiciário, né? A Suprema Corte americana também já é maioria, indicação do próprio... É meio pró-republicano. Pró-republicano. Então, de certa forma, eles ganharam, os republicanos ganharam da população americana, na minha opinião,
uma carta branca, ó, administrem o país. Estão aqui com cheque, É, cheque está em branco, a carta está em branca, procuração está lavrada, agora vocês façam o que vocês acharem que devem, a gente vai ficar de olho. Daqui a exato. 4 anos a gente volta a conversar, mas por enquanto está na mão deles. Agora vamos fazer uma conversa séria sobre essa questão, a agenda, né, Aham. dos democratas e como é que essas coisas foram construídas Era nesses últimos exatamente onde eu 4 queria anos, né? chegar. Porque quando você vê esse tipo de atitude, ele é muito mais do que uma eleição, é um recado. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, você olha o seguinte, existe uma agenda chamada VOKE, né? É. WOKE, que é aquela agenda pró-minoria. A gente costuma olhar essa agenda e ela é muito perceptível, por exemplo, quando a gente começa a olhar essa questão de você achar que todo mundo tem que ser igual, né? Olhar a questão das minorias, da valorização da minoria, da proteção da minoria, né? Isso é um discurso muito, desculpa, Costa Leste, um pouquinho da Costa Oeste mais lá em cima, Nova York, etc. O resto do país lá está mudando essa concepção. Essa agenda está enfraquecendo, vem enfraquecendo muito, sabe? E assim, não vai demorar isso chegar aqui também, não. Esse É, e, enfraquecimento. Porque hoje, o meu querido amado amigo Jansen, a gente vai olhar uma matéria, por exemplo, aham. numa revista eletrônica, por exemplo, como é o Fantástico, é que nenhuma crítica a quem formula esse tipo de agenda, né? A pauta, etc, Até etc. porque isso é importado, Exato. não tem Agora, problema nenhum. você fazer uma matéria sobre a morte do Maguila e ela terminar com a questão de que o Maguila aceitava o filho que tinha ali uma opção sexual específica, isso é agenda woke. Isso é uma agenda específica. Ao invés da gente falar do Maguila, das frases que ele cunhou, aliás, coisas sensacionais, E até dos fake. nessa própria entrevista que eles usaram para afirmar a agenda na questão Uhum, da diversidade, nessa mesma entrevista, a sequência da fala dele, 2, 3 segundos depois, exato. se você pega no original, eu tenho ela aqui, ela Uhum, é completamente divergente à agenda. Ele exato. diz até que ele não tem problema nenhum com isso, mas que são tal, acabou o assunto, ele também é, é preto no branco, acabou o Exato, assunto. exato. Então, assim, isso está enfraquecendo na América. Isso é um assunto ali para Nova York, para a Costa Leste e tal, mas o resto do país está efervescendo em outras ideias, pensando diferente. Isso não quer dizer que vai haver um massacre à minoria. Pelo contrário, isso não quer dizer isso. Mas tem coisas que deixam de ser importantes, entendeu? Ou deixa de ser E prioridade, né? O que é o maior problema, exatamente. o maior problema nessa questão é que no momento em que as minorias ganham um espaço tão grande, não que não mereçam ter atenção, mas ganham um Uhum, espaço superior, elas se sobrepõem às maiorias. E nada mais antidemocrático do que as minorias se apoderarem ou se empoderarem para mais do que a maioria. As minorias não exato. podem falar mais alto do que a maioria. Não dá para você igualar o tom da voz da maioria com a voz da minoria, porque por isso é minoria. Senão não é democracia. Agora, virou, inverteu. Não, tudo bem, vai ser, esse é o papel mesmo. O espaço é isso mesmo. Do contrário, a gente não enxergaria como funcionar democraticamente. Exato. E achar que só porque é minoria você sofre um massacre, É. isso talvez não seja tão verdade assim. Essa que é a questão. Esse é o questionamento. Então, você vê negros votando no Trump, você vê latinos que ele diz que vai deportar, que não sei o quê, votando no Trump, É. né? Você vê a turma lá que estavam com medo, né? Da questão dos árabes e tal, votando no Trump, né? Estados que de grande
receberam um grande contingente de imigrantes e tal, votando no Trump. Então, essa questão hoje, ela está enfraquecendo muito os Estados Unidos. E olha, essa agenda, esse enfraquecimento vai chegar aqui. Não se engane. Mas Ele eu vai não tenho a chegar menor aqui. dúvida, eu não tenho a menor dúvida. E alguns acenos, de certa forma, eles têm um viés de prenúncio, né? Tem um viés de prenúncio. Por exemplo, o Donald Trump, já ainda como candidato, lógico, mas já antevendo posições futuras, ele convidou Eduardo Bolsonaro para acompanhar com ele, né, ao lado dele, lá dentro Sim. da cúpula da campanha, a apuração. Ora, Uhum. o camarada que será, ou se pretende ser, né, pretende tornar-se presidente dos Estados Unidos da América, se ele tivesse que chamar alguém do Brasil por brasileiro seria o Celso Amorim, seria o embaixador americano, seria Exato. alguém ligado à política externa brasileira. Não, Uhum. ele chama o Eduardo Bolsonaro. Então já é um aceno para dizer o seguinte, ó, eu estarei com ele aí. Lógico que nós estamos falando de uma pessoa que está nesse momento inelegível, que não tem maiores possibilidades, olhando hoje, de Uhum. realizar nenhum tipo de ação para 2026, mas é um aceno de quem vai perturbar o juízo no Brasil e Muito. tentar mexer muita coisa aqui dentro. O efeito. Bem, tem vários aspectos aí, né, importantes nessa eleição, a forma com que ele vai conduzir política monetária nos Estados Unidos, como é que ele vai atacar um grande problema lá, que a inflação continua alta e persistente nos E Estados Unidos. acumulativo, né? Não Exato. existe, não existe uma regressão. Isso inclusive, foi uma discussão minha uma vez com um secretário daquele adjunto do Paulo Guedes, num bate-papo que a gente teve aqui pela rádio também, em que ele falou assim, não, mas houve a inflação da pandemia, mas agora já recuou. Recuou o percentual de inflação. Uhum. Ele retrocedeu, mas o preço não caiu. O É patamar verdade. em que ele chegou ficou. Então, cumulativamente no período, houve um aumento absurdo Sem do dúvida. preço e que não Sem dúvida. voltou. Não Então, a voltou. perda do dinheiro, do poder de compra foi absurdo e continua crescendo. Uhum. E isso para nós que temos um histórico de resiliência da população em relação ao alta de preços, porque a gente viveu aqui durante muitas décadas. Nos Estados Unidos, não. Eles não estão tomados nem com juros, agora chegou a dois dígitos de inflação. Se você pensar nesse fator, né, numa inflação inercial Uhum. americana, né, que é uma coisa que se reproduz período a período, uma resistência de queda, é um negócio meio complicado. Eles não têm esse tipo de cultura. Então, realmente, o que definiu essa eleição foi a economia americana. Foi a economia americana que definiu essa eleição. O que as pessoas estão passando. O que justificaria, por exemplo, o imigrante latino que houve uma ameaça Que corre risco. votar de origem, né? Uhum. Latino, evidentemente, mas já cidadão americano, votar no Trump. Primeiro, por causa da questão econômica, ela vem à frente porque realmente a situação está ruim. E segundo, porque o Trump acaba sendo porta-voz de uma outra agenda, uma agenda diferente, né? Uma agenda que se sobrepõe a outra agenda, né, que na verdade está cansando as pessoas. Isso. Essa é a questão. Começa a cansar as pessoas com essa coisa do vamos ser todos iguais, Acho que a né? militância está cansando. A Exatamente. militância está cansando. Porque, de certa forma, Verde, no meu entendimento, a militância cansa à medida que ela não larga o microfone. Ou seja, Uhum, toda hora que você vai falar, você volta naquilo, né? uhum. E você já sabe até o que vai dito, você já sabe o que a pessoa vai falar, onde ela quer chegar com um assunto que ela introduz. Tudo isso começa a se tornar meio que cansativo. Esse é o primeiro aspecto, na minha opinião, que cansa. O segundo é que é chover no molhado e dar soco, murro em ponta de faca. A média do brasileiro, como a média do americano, não concorda com a agenda.
Essa é uma coisa para gente testificar aqui no Brasil a partir de agora. Isso vai ficar muito claro daqui para frente Não, como a é que gente as já, eu pessoas acho vão se até que a gente já, posicionar. eu acho até que a gente já testificou no Brasil, velho, porque se você olhar em perspectiva, outubro, eleições municipais no Brasil inteiro, 70% das urnas saem centro-direita e 30% apenas centro-esquerda, com uma terrível perda, né, seríssima perda do PT, por exemplo, que fica só com uma capital, Uhum. Fortaleza, onde, onde a vitória veio por centésimo de É percentual, né? verdade. Deu 50, alguma coisa contra 49, outra tanta coisa. Então, quer dizer, a legitimidade fica apertada. É legítimo, claro, ganhou, mas está dividido, o município está dividido, claramente dividido, e nas outras capitais não fez ninguém. Uhum. Né? E você vê como grande vitorioso aí três partidos que se tornaram ainda mais hegemônicos do que já eram. Né? PL, PSD, PSD, PL e MDB. Inclusive MDB voltando ao cenário, a proeminência no cenário político. Então, de certa forma, no Brasil já acontece. Outubro, direita retomou um espaço grande e a gente vê Uhum. perdas seríssimas na esquerda. E agora vai, o povo americano entrega o país na mão dos republicanos. Você olha em perspectiva, nas Américas, pegando de cabo a rabo, a direita retomou um espaço, vide a Argentina, Também outro exemplo. que é um outro exemplo. Então nós estamos aí numa sequência de Itália, né, que elegeu a Outro primeira-ministra, exemplo. outro exemplo. Né? Então, na verdade, você está percebendo que no mundo a direita está retomando um espaço, de certa forma, porque não sei dizer, eu vou colocar aqui uma coisa que pode ser até razão de haters me quererem me achincalhar, mas não tem problema. A sensação que eu tenho é que o politicamente correto encheu o saco. É, passa por isso também. Passa por isso também. Passa por isso Eu tô também. só querendo usar uma expressão que fique marcado o que está acontecendo, né? Eles encheram o saco dessa agenda que o tempo todo está tentando dizer o que você tem que dizer, dizer o que você tem que Exatamente. pensar, dizer de como você Exatamente. tem que se comportar. É uma espécie de etiqueta à mesa levada para a vida real, Exato. que não Uma, cabe. uma valorização de coisas que não precisam ter esse valor. Essa É, que é a questão. E aí é o seguinte, vamos lacrar o fulano porque ele usou uma palavra e essa vamos palavra aí cancelar o cara, essa palavra vamos, tá errada e não sei o exato. que e tal, né? E de certa forma, inclusive, tentando descaracterizar coisas do passado, por exemplo, quando pegaram no pé do pobre do Monteiro Lobato, morto, sem capacidade nenhuma de se defender, Se defender, de né? que ele era isso e aquilo, não sei o que, e tal, querendo cancelar o Monteiro Lobato, um dos maiores ícones da literatura infanto-juvenil do Brasil. Então é uma coisa chata que ninguém estava mais aguentando. E de certa forma está mostrando aí, ó, nas urnas estão mostrando o mundo afora. A Europa vai ser mais lenta nisso, não tem a menor dúvida, mas que também vai chegar a isso, e aí por outro tipo de viés, mas, na minha opinião, pela imigração galopante de muçulmanos para dentro da Europa. Ninguém se, ninguém se engane. O muçulmano não é de esquerda, como a maioria da nossa esquerda acredita, né? Achando que Não, o muçulmano é de esquerda. O muçulmano não só não é de esquerda, como ele é conservador exatamente. e, e extremista em alguns aspectos do prisma com que ele vê a sociedade. Então tem gente que, e às vezes eu vejo determinadas pessoas que gostam de falar de liberdade, liberdade de gênero, liberdade disso, liberdade daquilo, com camisa de países do Oriente Médio. Tem que avisar aquele Uhum. moço que se ele for com aquela camisa para o Oriente Médio vestido daquele jeito, ele será morto. Porque lá ele não será aceito. Porque É verdade. eles lá são extremamente mais conservadores e rigorosos, né? Rigorosos. Você vê
uma mulher essa semana que passou, se não foi essa semana, foi na semana passada, ela estava com aquele jihá, eu não lembro o nome direitinho, é um lenço que ela tem que colocar sobre a cabeça e sobre o busto aqui, tem que descer da cabeça e tem que colocar aqui na frente do colo, né? Do colo. Uhum. Aí não estava certo. Aí a polícia dos costumes em Teherã deu uma bronca nela, brigou, não sei o que e tal, e ameaçou levá-la presa. Ela tirou a roupa e foi pra rua em Teherã de calcinha e sutiã. Eu Sumiram vi com a isso. mulher. Tu viu isso? Eu vi, eu Sumiram vi. com a mulher. Imagina, se numa situação dessa já é dessa forma, você imagina outras brigas que aqui no Brasil são aceitáveis, não tem problema nenhum, é uma questão de você marcar posição para não ser efetivamente discriminado e tudo mais, perder direitos que você não pode perder. Agora, achar que vai ser igual em outros lugares, não vai. E Vai. quando esse movimento muçulmano para dentro da Europa, na minha opinião, crescer ainda mais, ela vai se tornar mais conservadora Conservadora. e a narrativa da esquerda na Europa também vai se tornar uma narrativa que vai fracassar. Isso bateu na trave aí na França, né? Pois é, Bateu exatamente. na trave. O negócio assim que obrigou o presidente a fazer uma composição que quem votou nele para que ele vencesse se sentiu traído. Porque ele teve que compor, senão ele não Ele teve que conseguiria compor. governar a França. Exatamente. Né? Agora, assim, não há diferença, por exemplo, em tudo que você narrou nesse acontecimento lá no Irã, da lacração que você vê aqui no Brasil e outros lugares com essa questão das palavras, com tais expressões, etc, Aham, etc. Uma coisa é você beirar a grosseria, claro. é uma coisa. A outra coisa é você ser obrigado aí em determinados ambientes, tá, a falar palavras porque alguém vai se sentir ofendido por ela. E aqui não estou falando de palavrão, não estou dizendo expressões pejorativas, né? Eu estou falando do todes, né? Do Não, todas e eu do nunca, todos. isso eu jamais nem me arvorei a tentar. Isso eu jamais não vai Mas, conseguir me fazer usar isso de mas, jeito nenhum. mas existem ambientes que têm esse tipo de coisa, porque É, você começa a ter que ser politicamente correto em tudo, e você começa a perceber que você vai sendo envolvido por essas coisas, né? A gente que milita dando aula, eu já me peguei, por exemplo, nunca falei todos e nem vou falar, é. isso não é minha coisa, mas assim, expressões que a gente usava, eu não posso usar mais. Uma vez, dando uma aula, eu falei assim, ó, a gente tem que esclarecer esses pontos, pronto. Usei essa expressão, menino, mas o que você quis dizer com esclarecer? Eu falei, tornar claro, mas tornar claro. É jogar luz sobre, meu filho. Não tem nada a ver é, com, com eu falei assim, é só cor uma de questão de pele. iluminar, não tem nada a ver com a cor da pessoa, nada a ver É com. jogar luz, não tem a ver com, com Tem nada a ver com questão de isso. pele. Exato. Obras, por exemplo, a pessoa fala muito da Cabana do Pai Tomás como uma obra racista. É uma obra de pura resiliência e é muito cristã, com Uhum. influência cristã. Então, essa ideia do sofrimento, né, do Messias, aquela coisa toda, Aham. embutida na obra, mas as pessoas rejeitam, né, olhando um aspecto dela, mas do ponto de vista histórico era exatamente aquilo que acontecia, né? E esquece de olhar para como a pessoa encarava a vida Verdade. naquela situação, que é, na verdade, a história do livro. Então, essas lacrações todas, tem gente aí que quer derrubar a estátua em nome dessa agenda, quer mudar a língua, quer fazer isso. Está acabando. Eu tenho a impressão que o mundo vai mudar muito em função dessas coisas. A vantagem americana é que essa direita, você tem dois partidos. Aqui não. Aqui a gente tem mais gente envolvida nessa questão.
E aqui da é mais direita. engraçado ainda, porque tem esquerda na direita e tem direita na esquerda. Aqui É fica mais, que, aqui fica mais bagunçado ainda, porque tem de é, tudo que é jeito, composições acontecem de todos os lados. aqui não cabem essas definições, né, de direita e esquerda. Às vezes as pessoas compõem determinadas coisas aí que você fala que isso aconteceu, né? É muito estranho. É por isso que nós somos uma jabuticaba, né? Para o estrangeiro, nós somos uma fruta exótica que só existe aqui, uma jabuticaba. E nós criamos as nossas próprias confusões, o que é muito bom porque são nossas, É. né? Mas a gente tem que procurar as soluções para elas, até, em nós mesmos, porque é exatamente aqui que essas coisas vão se resolver. Agora, tem outro aspecto, esse até é um assunto que eu vou conversar muito amanhã com o Sérgio Santos, é que com a eleição do Trump, determinados movimentos do BRICS vão ficar pelo caminho. Principalmente a questão da moeda. Ah, isso é o sonho, né? Principalmente a questão da moeda. No meu entendimento, a moeda, que é uma maneira de tentar se livrar do dólar, vai ser um alvo direto do Trump, É, exatamente por conta do comércio exterior americano. Ele não vai querer ter uma outra moeda trabalhando dentro do mercado que ele acha dele. não, mas também tem outro aspecto. O dólar como moeda forte, né? Você exporta os seus problemas, né? É. Então, assim, você quer trazer os meninos para casa, aumenta um pouco a taxa de juro, né? Por algum tempo, você valoriza o dólar, todo mundo sofre do outro lado e você torna as coisas mais baratas. Em algum momento depois, com esforço desse tipo, trazendo investimento para casa. Ele vai atuar, sem dúvida nenhuma, nessa questão da proteção, está preocupado em gerar emprego para o americano médio, que votou nele, Aham. né? Essa turma que anda aí com o cinto apertado durante esse tempo todo, ele está preocupado com isso e vai negociar nessa linha inteligente. Não é a agenda que faz o seguinte: eu vou pegar a fábrica americana, vou montar toda ela no México, não vou produzir mais aqui, vou produzir no México porque lá é mais barato o salário, né? Não, ele quer que parte dessa produção seja realizada nos Estados Unidos para gerar emprego para o americano médio, né? E realmente tem cidades americanas, lá Detroit, por exemplo, que era muito forte na questão da indústria automobilística, cidade de Atlanta, muitas dessas cidades foram assim destruídas do ponto de vista da economia local, né, por conta dessas migrações que o capital migra para onde ele custa um custo de produção, onde ele encontra um custo de produção razoável e produtividade maior. Ali, com a mão de obra que eles tinham, né, eles, na verdade, apostaram em outros mercados que montaram plataforma de exportação. Já tinha feito esse movimento no primeiro mandato e provavelmente ele vai continuar fazendo. Isso bate com a gente. A gente quer exportar para os Estados Unidos, vamos ter que aceitar algumas tarifas importantes aí. Que a gente quer importar, também vamos ter que atender a certas coisas importantes dentro dessa visão que eles têm um pouco mais movida pelo protecionismo que qualquer outra coisa. Nós vamos ter que encarar essa agenda. E agora é engraçado que as pessoas falam assim: a gente vai ter uma agenda pragmática com o Trump. Pô. Cara, dizer que a gente tem que ter agenda pragmática, para que, cadê o nosso pragmatismo nos envolvendo com Venezuela? Cadê? Com o americano nós vamos ser pragmáticos. Ok, eu espero para ver se as paixões não vão Ficarão de lado, aparecer. é. Se vão aparecer. E assim, recados duros já vieram antes, já se sabe, né? Já vieram os recados duros antes. Eles são grandes produtores de soja, nós também. Nós produzimos basicamente quase no mesmo hemisfério, né? Uma diferença pequena, tá? Mas a gente compete e compete com os produtores americanos, tá? É outra situação aí para o agronegócio que esbarra. Não conseguimos viabilizar o Mercosul, sei que isso é assunto para o Serginho Santos, né?
o Mercosul com a Europa, né, o acordo com Aham. eles lá, empacou com a França. O Macron, não adianta tomar cafezinho com ele não topa de jeito nenhum. Então nós estamos muito restritos aqui. Tínhamos aqui um sonho de dominar a América Latina com a nossa influência política e tal. Hoje tem gente tirando onda com a gente, Venezuela tirando onda com a gente, pessoal fazendo piada com a gente. Enfraquecemos desse ponto de vista da política externa. Então, sinceramente, não acho que possa vir boa coisa daí. Tá? Então, temos que fazer o nosso dever de casa como outros países na América Latina vêm fazendo. Infelizmente, a Argentina teve que quebrar para poder fazer isso. Né? O nível de empobrecimento é uma coisa assustadora, mas nessas condições abre-se possibilidades de você viabilizar acordo político para votar certas coisas que antes você não votava do ponto de vista correto. Então, eles podem amargar algum tempo, mas é muito provável que eles melhorem no médio prazo, longo prazo. E eles já têm uma agenda melhor, né, com essa nova administração americana. Então, vamos Agora, ver. para a gente terminar o nosso papo, já estamos falando aí já. Deixa eu pegar aqui, a gente já está falando há 32 minutos. Eu prometi a você te livrar aqui com 20. Que isso? Não estou cumprindo, mas deixa eu te fazer uma última pergunta. Relativamente às questões internacionais que estão voltadas aos conflitos, principalmente estou falando de Ucrânia versus Rússia e de Israel versus Hamas, né, versus terrorismo, você acha que vai impactar em alguma coisa? Espera aí, a Cleo, que é minha gata, tá querendo se enfiar na mesa de som. Aí eu sou obrigado a tirar ela daqui. Você acha que vai impactar em alguma coisa? Bem, os Estados Unidos é um aliado importante de Israel no Oriente Médio, sempre foi. Então, acho que essa posição ela não muda, talvez com um pouco mais de força, né? De convencimento em alguns aspectos. Mas, assim, nessa questão do Oriente Médio aí, acho que eles continuam apoiando Israel, até pela própria história. A Ucrânia que eu tenho dúvida. Eu tenho a mesma impressão. A Ucrânia eu tenho dúvida. Acho que vão deixar o Zelensky com o pincel na mão. Vão tirar a escada e deixar Exatamente, ele com o pincel na mão. exatamente. Então, a conferir, é uma pena isso, porque a gente sabe que a incursão Rússia na Ucrânia é pura questão de expansão. Ele não tem nada a ver com risco Da de OTAN, OTAN, não tem ele nada a ver com tentou isso. ideologizar a Exato, atitude mesquinha dele, né? Falando dele exato. Putin mesmo, né? Não é nem do povo russo. E até estava vendo hoje que os ucranianos combateram os norte-coreanos pela primeira vez. Né? Eles encontraram soldados norte-coreanos lá. Então, assim, é um tipo do conflito, cara, que está arriscado dar problema de todo lado. Então, não é muito da cultura dos republicanos apoiar essas coisas, a não ser que eles tenham um interesse específico, É. Que que a não é o Ucrânia caso, né? fosse rica em petróleo, né? Exatamente. Não é o Agora, caso. outros aspectos econômicos fundamentais. Agora, Além do que, está saindo caro, né? O apoio à Ucrânia está sendo caro. Ele não está podendo pagar, ele não está podendo receber pelo apoio que está dando. Vai continuar rasgando dinheiro? Acho muito difícil que exato. eles vão aceitar isso. A melhor maneira de acabar com essa sangria de dinheiro é deixar o Zelensky se render, deixar a Rússia com o que já tomou e vai cada um para casa, chega, partido acabou, vai todo mundo vai um para cada lado e deixar como Triste, tá. né? Triste, né, É cara? triste porque, Porque, de certa forma, a Ucrânia acaba saindo como derrotada numa guerra que ela não pediu para acontecer, né? pois Não pediu para acontecer. é a pior coisa. É diferente, por exemplo, do que aconteceu na faixa de Gaza e no Líbano, onde
Israel estava quieto. Foi provocado e aí foi revidar. E agora a guerra não é com o povo, né? Nem palestino, nem libanês, muito menos com o iraniano. É a questão de brigar com o terrorismo, né? Exatamente. Bancado pela liderança é, teocrática de Iraniano, né? Teherã, Exato. do regime dos ayatollahs. Então a gente vai acompanhar esses próximos meses aí, mas eu acredito que a coisa agora vai se resolver com velocidade. Não, eu também acho. Agora acho que a coisa Porque se não resolve vai ter dinheiro para poder fazer isso. Não dá para ter Então, uma guerra sem dinheiro, né? cara, não dá. E não tem dinheiro para poder fazer O guerra. que eu lamento são os filhos que perderam os pais que perderam os filhos, as esposas que perderam maridos, filhos que perderam pais. É É, isso que eu lamento, uma estupidez, uma guerra sem sentido é. nenhum. Isso que a gente tem que lamentar, porque é um esforço tremendo. O país, a Ucrânia está destruída, está destruída. A Rússia tem uma certa influência, mas também não tem capacidade para vencer. Não, não tem. E está mostrando, inclusive, eu acho que também foi um tiro no pé do Putin, que com esta guerra ele está demonstrando certas fragilidades que o mundo não conhecia. Exato. O mundo imaginava que a Rússia fosse muito mais poderosa. E a considerar o tempo que eles já estão tentando avançar e não conseguem, demonstrando que eles têm fôlego curto e não É. têm o armamento que imaginava ter. E o que aconteceu, por exemplo, no Irã, de os 140 caças israelenses entraram e saíram sem tomar nem teco de como é que é aquele negócio de estilingue, né? Nem nada, nem mosca. Eles foram e voltaram, não tiveram nada. Acabaram com todos os S3 e S4 que eram bravatados como maravilhosos sistemas de detecção de invasão aérea, não foram e foram todos destruídos. Então, Exato. demonstrou-se que o que o russo como grande arma e que ele utiliza também não é nada, né? Porcaria nenhuma, Não é nada disso que nada você está disso. falando. E a coisa vai ficar. Ah, bom, se está a ponto deles precisarem do exército norte-coreano, você imagina que a coisa lá não está muito boa, né? Pois é, as mães não estão querendo liberar os filhos para a É, guerra. a coisa não está legal. Ah, se ele está querendo fazer guerra, é ele que vai assim, lá, Mas não brigar é? com o. Que aliás podia ser assim, né, Verde? Em vez de mandar o pai dos outros, os filhos dos outros, né? Se enfrentarem com armas de batalha, quando dando exemplo aqui da Rússia e da Ucrânia, o Putin se entendeu lá com o Zelensky, troca a roupa deles, bota no ringue e manda eles se matarem lá dentro, né? Eu acho que não é? É muito mais justo, né? Já que eles querem fazer a guerra, eles que se mordam, tranca dentro de uma arena, os dois sozinhos, dá uma arma para várias armas para cada um, se virem, a gente volta aqui quando acabar. E deixa eles Ah, brigando. a ideia é boa, podia abrir um pouco para ganhar um pouco em torno desse confronto É, e criar aí uma situação em que você use esse dinheiro para uma causa justa. não é? Porque nem eles brigando vale a pena ver, cara. Tem que ser alguém que queira fazer esse tipo de coisa para ir lá ver. O cara tem que estar muito enviesado na vida, né? Não. Brincadeira. É verdade. Meu querido, obrigado Obrigado pela você. disponibilidade de tempo para a gente bater mais esse papo aqui falando sobre pautas quentes, né? Nosso bate-papo sempre é muito sobre o comportamento e sobre filosofia, mas de certa forma a gente avaliou dentro do campo do comportamento e do viés social e nacional, né? No caso americano e também no nosso caso aqui por conta das eleições municipais. Mas é a pauta quente do dia, não dá para deixar de falar sobre isso, né? Porque impacta a gente de qualquer maneira. É E verdade. de certa forma, uma expressão da visão, da cosmovisão e do sentido de vida, né? De existência. Não tem como fugir muito. Quando você vai lá na urna votar, você está votando você está colocando ali todo o teu entendimento e tua compreensão de existência.
É É isso inevitável que mesmo. isso aconteça. E isso se traduz no voto. E é por isso que eu acho que esse recado tem que ser muito bem lido, relido, repensado e reavaliado, porque ou agora começa a se mexer sabendo que está no caminho errado, ou nós vamos ter aqui mais uma derrota cachapante muito em breve desse viés militante que não para de perturbar e encher o saco, né? Meu amiguinho, É, um abraço na sua mamãe, um abraço aí na Mônica. valeu, querido.